dizer que eu sou um profundo conhecedor nesse assunto, não. Né? Mas a gente pode dizer que toda vez que o capitalismo entra em crise, o fascismo, né, toda essa estrutura violenta, ela entra como uma alternativa, ela entra como uma solução, inclusive para camuflar as reais causas dos problemas da pobreza, das dificuldades que as classes sociais atravessam, né, nesse contexto. Então, a saída é essa, porque é justamente em virtude dessa organização, porque a força, digamos, o poder que tem, né, você utilizar um elemento como que um espantalho para justificar e não explicar quais são os seus reais problemas. Porque como é que se explica a gente sabe que em tempos passados o problema da humanidade é a escassez de alimentos. Mas hoje a gente vive o contrário. Em virtude de uma superprodução, a gente vê que hoje a gente tem capacidade de alimentar, salvo engano, me corrija se eu estiver enganado aqui, eu não estou com esse dado, mas salvo engano, a gente tem capacidade de alimentar todas as pessoas, desses 8 bilhões, dizendo que a gente tem capacidade de alimentar algo em torno de 24 bilhões, né, de pessoas. No entanto, tem mais de 2 bilhões de pessoas com insegurança alimentar. Então, assim, quando isso vem muito à tona, a gente vê que a solução que se tem para uma crise, porque realmente o capitalismo vem em crise desde 2008, a gente vem, inclusive essa crise bateu na nossa porta aqui, está batendo na porta de tudo quanto é país. Então, a saída que se tem, a princípio, é fascismo. E aí, a gente vai encontrar essas figuras, ou elementos como esse que tem uma estratégia inteligente, bem elaborada e maldosa para desestabilizar a justiça brasileira. Agora, eu também não estou aqui para fazer a defesa incondicional a essas instituições brasileiras, porque são instituições que estão pautadas e construídas estruturalmente para manter as coisas como estão, ou seja, para favorecer essas pessoas, esses elementos que funcionam como uma espécie de parasitas nesse planeta. Né? Porque é um acúmulo de riqueza absurdo. Uma riqueza que não existe, que não tem um propósito de fazer com que a gente evolua enquanto espécie, mas é uma estrutura que faz com que indivíduos enriqueçam profundamente em detrimento dos outros. E o sentido disso é fazer cada vez mais até psicologicamente se sentir melhor do que os outros, porque detém posses, e fazer a falsa ilusão de que a gente um dia vai chegar lá, que as pessoas vão chegar lá, que a gente é livre, a falsa ilusão de que a gente é livre. E aí a estratégia desse pessoal é enganar, é desestabilizar. E uma estratégia, o método é vir com um processo de você pegar um fragmento de uma verdade e você construir toda uma narrativa em cima disso. A gente viu a vergonha do que foi aquele jornalista, cujo nome eu me recordo, inclusive são 3 jornalistas, né, que vêm fazendo esse papelão, né? Essa violência, podemos dizer, porque é uma violência, é um insulto à inteligência, com uma estratégia de você dizer uma mentira, né? Esse camarada teve a pachorra de dizer que tinha provas de que, né, a justiça brasileira estava burlando, que estava tendo todo um projeto, né, dentro dos, né, para que pudesse cercear determinadas contas. E vê só, essas pessoas que defendem ditaduras, literalmente,
que defende torturadores são esses que vêm falar em democracia, olha só. Como é uma coisa para confundir mesmo. É uma coisa confusa. A história é essa. A história, como diz o Safatli, é uma bagunça organizada. Você organiza uma coisa para confundir as pessoas. E as pessoas não têm tempo. Eu não culpo as pessoas hoje que, porventura, estão aí defendendo elementos como esse. Porque essas pessoas não têm como se informar. É difícil, gente. É difícil. O tempo, a vida da gente é toda, digamos, consumida para a gente sobreviver, de ter uma série de coisas. E é muito difícil a gente ter que cobrar dessas pessoas. Mas eu acho que é importante a gente responsabilizar essas pessoas que criam e que estimulam isso para fazerem seus interesses, né, prosperarem. Né? Eu acho que a gente tem que observar que isso é um método, que isso não é um fenômeno específico aqui do Brasil. E olha, como diz o professor João César, o Brasil é onde esse neofascismo ganhou muito força, é um grande laboratório para isso. Por quê? Isso não é de hoje, isso não aconteceu agora, isso não vem de 2013, isso já vem da nossa formação enquanto sociedade, uma sociedade colonialista, pautada na violência, no escravismo. É uma sociedade que vem pautada nessa história, como diz a Márcia Tiburi, num histórico de dominação, de manipulação e de humilhação. Para você ter uma ideia, o Brasil foi o país fora da Europa que teve o segundo maior número de filiados a um partido nazista, fascista, né? Então, assim, é uma coisa que já vem de muito longe. Por isso que a gente fica muito preocupado quando o Lula diz que não quer, que não vai mexer na memória, que não vai mexer nas Forças Armadas, que não vai ir para esse embate. Né? Muito complicado mesmo. Né? Então, assim, eu fico... o único alento que a gente tem, que é até, de uma certa forma, arriscado, é que mentira tem perna curta, né, gente? Um dia essa coisa cai, um dia a casa cai. O cara mente, mas um dia o negócio se desmonta. Porque o método desse pessoal é esse, é chegar, a história é essa, você vem com uma meia-verdade, se você vai encontrar algum elemento que tem alguma verdade. E é porque não vai dar tempo de eu falar aqui, mas o professor João César, ele mostra como é que é esse esquema, porque tem toda uma estrutura que você faz uma espécie de... Dá para você fazer um PowerPoint, assim, um gráficos, né? Como é que eu estou esquecendo o nomezinho assim, né? Você faz uma estrutura onde tem onde você lança... Por que esse jornalista falou essa mentira? Né? Porque ele sabe que daqui a 2 dias ele vai chegar e vai desmentir. Só que com a velocidade da internet, esse negócio já tem se expandido. E é muito mais difícil, até pelos atalhos que a nossa estrutura cerebral funciona, né? É de que a notícia que tem mais impacto, ela é muito mais fácil de ser assimilada do que o desmentido. O cérebro mesmo, se alguns neurocientistas, né, não conhece bem essa palavra não. Né? Então, assim, é muito mais fácil, né, uma notícia negativa, uma coisa de impacto ganhar mais força do que propriamente uma coisa positiva. Né? Então, é muito delicado. Inclusive, eu não sei se eu estou errado, mas eu não cito o nome dessas pessoas aqui, porque eu acho que essas pessoas têm que perder o seu nome, sabe? É uma das formas, eu sei que pode ser inócuo isso, mas uma das coisas é que eu não sei, não dá para falar o nome dessas pessoas. Eu retiro o nome dessas pessoas. Né? Devido, né, e não é nada pessoal a essas pessoas, não porque eu quero eliminar essas pessoas, nem de longe. Eu quero eliminar justamente toda a ignorância que é propagada por esse tipo de prática.
Isso sim que a gente tem que eliminar. Isso que a gente tem que erradicar, né? Eu sei que não é fácil, né? É uma coisa difícil. É uma luta, né? Se a gente quer uma sociedade justa, se a gente quer, né, construir uma possibilidade de uma realidade, isso é um desafio enorme. Não é brincadeira. E está muito longe de ser isso, muito, muito mesmo. A gente não vai ver o fim disso. A gente sabe que isso aqui é negócio para séculos. Eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas isso não é coisa para agora. Né? E isso tem que ser pautado, tem que ser pensado, tem que se organizar uma estrutura radical revolucionária, porque isso aqui não vai ser resolvido só no diálogo, na diplomacia, porque não é bem assim. A coisa é muito mais séria. Né? A coisa tende a vir com violências muito mais agudas, porque a crise está cada vez maior, está se agudizando no mundo inteiro, então é importante que você vai jogar a culpa em pequenas minorias. Ah, a culpa é do imigrante, a culpa é do povo negro, a populações, inclusive, as quais têm muita dificuldade de se defender porque são minorias. Ah, a culpa é do banheiro das mulheres trans. Ah, da comunidade quilombola. São comunidades cujo efeito até para se defender é muito difícil. Né? Então, acho que a gente tem que ter bastante cuidado, né, para que a gente possa enxergar isso e a gente poder fazer o que der para a gente descodificar, entender essa dinâmica deles, para que a gente possa desenvolver, quem sabe, a gente tem tantas pessoas aí que estão nessa luta, para que a gente possa desconstruir isso de uma forma realmente inteligente, porque realmente a coisa não... Também a gente cai, às vezes, na soberba de se achar superior a essas pessoas, e o que é errado, né? Na verdade, projeto, é inteligente, é bem feito, tem método, né? E a gente tem que ter bastante força para que a gente possa enfrentar esse tipo de pessoas, né? Porque não é fácil. Infelizmente, essas pessoas cumprem um papel semelhantes às células cancerígenas, né? Que apenas estão ali para o interesse imediato de expansão incondicional em detrimento do funcionamento do organismo. Né? Então, a gente está vendo isso. As pessoas não estão nem aí para o planeta. A produção não está nem aí. Ninguém está aí para produzir no sentido de, eu vou produzir alguma coisa porque isso vai ser bom para a sociedade. Não, as pessoas estão aí só para pensar no lucro. Então, dessa forma do lucro, essa coisa desenfreada, essa loucura, faz com que se produza os maiores tipos de atrocidades, né? de violências. Né?